A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo, cooperador, estudante da bendita e santa palavra de Deus. Mas que bênção, irmão, me sinto abençoado em poder fazer essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10. E olha que tema lindo, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Na verdade, nós vamos defender a mordomia cristã e vamos aqui aplicar uma vacininha contra as sutilezas que querem impedir que você seja abençoado com a prosperidade da Bíblia. Por isso que é uma aula importante. E olha o nosso texto áureo, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 20, apenas uma parte, e diz: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Interessante que aqui em Gênesis, capítulo 14, diz: E Abraão deu o dízimo em tudo. Se você abrir a sua Bíblia, 10 capítulos depois, ou seja, eu estou aqui no nosso texto áureo de Gênesis capítulo 14. Se você avançar mais 10 capítulos, você cairá no capítulo 24. Sabe o que está escrito? Então vamos lá. Gênesis 14, 20. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Capítulo 24. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Deu o dízimo de tudo, foi abençoado em tudo. 10 capítulos depois. É muito lindo, né, meus irmãos? Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra do Senhor é mais que um dever. É um privilégio. É uma bênção. É uma oportunidade dada por Deus de você expressar gratidão. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos espirituais dispensadas. Então é algo muito lindo. Sabe que há 2000 anos atrás, o senador da República Romana, de Cícero, disse: a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Olha aqui, que frase, né? A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Eu gosto muito do Salmo de número 103. Eu tenho um relacionamento espiritual profundo com essa expressão. Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não deixe eu esquecer de nenhum dos seus benefícios. Gratidão, que virtude linda. Eu, particularmente, percebo o ato de contribuir nessa mesma simetria. Sentimento de gratidão. Quando eu entrego meu dízimo ao Senhor, quando eu entrego a minha oferta de amor, eu estou sinalizando no mundo espiritual que eu não sou dono, que eu sou mordomo, que eu administro os bens do meu Senhor, do meu Deus que me capacitou, me deu saúde, me deu graça para eu poder produzir algo e ter recursos. Então, o meu ato de fé, de contribuir, expressa minha gratidão a um Deus santo vivo que me tem dado condições, graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho então nesse texto áureo de Gênesis 14, 20, lembrando que a leitura bíblica de classe está em Gênesis 14, onde está o contexto entre os versículos 17 e 20, e o contexto do nosso texto áureo, que é o versículo 20, a parte final, né, está entre os versículos 18 a 24. Na verdade, Gênesis 14, 19 e 20 diz assim: E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo,
o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Eu já vi muita conversa sobre o dízimo. Existe das duas grandes igrejas do movimento pentecostal, das igrejas clássicas do pentecostalismo, a Congregação Cristã no Brasil, de 1910, quem trouxe o movimento no meio dos italianos e presbiterianos foi Luigi Franciscone, do mesmo movimento da Igreja dos Irmãos em Chicago, o pastor Duran. Ele veio primeiro para o Brás, ali na Igreja Presbiteriana do Brás, depois ele foi para Santo Antônio da Platina e organizou então a Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, ela se caracterizou por ser contra o dízimo. Veja, não é que ela é contra o dízimo, de pregar contra o dízimo, ela teve essa prática. Claro que as pessoas da congregação contribuem também, mas contribuem de outras maneiras. Mas ela tinha essa prática, ela atacava muitas outras igrejas. Hoje é menor, né, dimensão, porque já cristalizou a ideia do que vinha a ser o dízimo. Mas em épocas antigas, os crentes da Congregação Cristã no Brasil, eles falavam muito contra o dízimo, falavam muito mesmo. Hoje menos, né? Mas em épocas antigas eles falavam muito. E já a Assembleia de Deus se caracterizava pela defesa do dízimo. Então, embora eram dois movimentos pentecostais, dois movimentos avivalistas que saíram da mesma Igreja dos Irmãos, em Chicago, do mesmo pastor Duran, mas que tinha perspectiva de contribuição diferentes, uma apoiando o dízimo e outra contrário ao dízimo. Aí você tinha um impacto também na interpretação teológica. Por quê? Porque aí você ia ler Malaquias, capítulo 3, versículo 10, os irmãos da congregação diziam, mas isso é lei. Aí é a lei. E nós não estamos mais na lei. Então, os irmãos da Cristã no Brasil diziam que não podia dar o dízimo, porque, segundo eles, o dízimo era da lei. Mas o nosso textuário aqui está apresentando o dízimo antes da lei. É Abraão. Não existia lei quando Abraão teve essa, nós chamamos, revelação natural para dar o dízimo. Nós estamos falando de Abraão, Gênesis 14. Abraão é anterior à lei, não tem lei aqui. Então você vê que o dízimo é algo que está antes da lei, entrou na lei e foi além da lei. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, quando repreende o fariseu que dava o dízimo de coisas insignificantes, ele não condena a prática do dízimo, mas a falta de amor, né? Então, nesse preâmbulo da aula, eu faço essa reflexão porque o dízimo é uma expressão presente na Bíblia antes da lei e até mesmo antes do conceito divino que nós temos sobre o dízimo. Por quê? Porque é historicamente reconhecível que muitos povos pagãos também davam dízimo. Povos remotos. E esse é um sentimento de gratidão, de você recolher a 10ª de algo e consagrar. Como eles não tinham uma teologia adequada, então as divindades, né? Então veja que o dízimo é um elemento que ultrapassa as escrituras. Uma expressão de adoração. Você vê que Abraão, ele se circuncidou muito idoso. Está aqui, olha, no capítulo 17. No capítulo 17 de Gênesis, diz que Abraão,
circuncidou-se. Veja que coisa. A partir do versículo 23. Então tomou Abraão seu filho Ismael, todos os nascidos da sua casa, todos comprados por dinheiro, e circuncidou a carne de seu prepúcio, naquele mesmo dia. Olha o versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos quando foi circuncidado. 99 anos. É quando ele foi circuncidado. Mas 3 capítulos antes ele já era dizimista. E nós sabemos que a circuncisão para o povo judeu é o sinal de fé, sinal de que é povo de Deus. A circuncisão é algo assim que, meu Deus do céu, é o conceito eterno do judaísmo. É o suprassumo. E Abraão já era dizimista antes de circuncidar, irmão. Antes de ter essa expressão de fé. Ele já era dizimista. Não sei se você está conseguindo entender a dimensão da prática do dízimo, que antecede os rituais, a lei, processos religiosos, cerimoniais profundos, de profundo impacto e significado de fé. O dízimo é anterior a tudo isso. Uma invenção divina brotou no coração do homem. Espontaneamente, Abraão deu dízimo ao rei de Salém, Melquisedeque, um monoteísta que aparece na Bíblia, na terra de Canaã, porque Abraão era monoteísta, mas Abraão veio de Ur dos Caldeus, e Melquisedeque é de Salém, que é a atual Jerusalém, a fortaleza de Jebus, um cananeu, na perspectiva histórica, nesse livro meu, Jerusalém, no imaginário religioso, eu falo sobre o Gênesis, a origem da cidade de Jerusalém, e conto esse episódio com detalhes, o que diz a tradição judaica sobre quem foi Melquisedeque, qual a perspectiva cristã, por que aparece Melquisedeque ali, teoricamente, um homem de Canaã, também monoteísta, e o encontro emblemático de dois monoteístas, o monoteísta da Caldeia, da Mesopotâmia, que é Abraão, que vem de Ur dos Caldeus, e o monoteísta de Salém, que é Melquisedeque, Melquisedeque, o rei da justiça, o encontro deles, e Abraão dizima, reconhece ele como uma autoridade espiritual. E não fica por isso. O assunto do dízimo transcende em algo tão extraordinário aqui em Hebreus, capítulo 7, quando no versículo 6, está registrado aqui em Hebreus, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, está se referindo a Melquisedeque, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele a quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. É impressionante isso, irmãos. O fato de Abraão dar dízimo a Melquisedeque, a Bíblia diz, em uma perspectiva genealógica, que o fato de a semente de Abraão estar no seu organismo, e a semente de Abraão é Isaque, que é Jacó, que é Levi, então quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Levi estava dando dízimo. Meu Jesus amado, que dimensão é essa? Está aqui, ó. Acabei de ler o versículo, porque aí, olha que ele diz, porque ainda ele estava no lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, para assim dizer que por meio de Abraão, até Levi, ó, Levi é o que recebe dízimo.
Levi é o que vive dos dízimos, é a classe sacerdotal. Mas, como Levi estava na semente de Abraão, se você ler no grego aqui, está a palavra literalmente esperma, é a palavra semente. Levi pagou dízimo através do pai Abraão. Meu irmão, se existe um modelo estabelecido por Deus que eu tenho que acolher com humildade, é o dízimo. Você pode até discordar, você pode até não ter fé suficientemente, mas não dá para inventar nada contra. Tem que ter a humildade para reconhecer que o dízimo é um modelo de contribuição aprovada por Deus, porque implica elementos espirituais transcendentais extraordinários. Agora, se a pessoa na fé dele não atingiu, não há problema nenhum, irmão. Ninguém vai perder a salvação porque não é dizimista. Não mistura as coisas. Salvação é pelos méritos de Jesus no sacrifício. Eu estou mostrando apenas historicamente, teologicamente, a grandiosidade da contribuição chamada dízimo, segundo a Bíblia. A Bíblia diz isso. O dízimo, portanto, é uma oferta de gratidão a Deus, de reconhecimento e, conforme eu disse, Hebreus mostra uma dimensão extraordinária de aspectos espirituais geracionais, e eu preciso encerrar essa abertura citando Malaquias agora, que segundo aqueles nossos irmãos, queridos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, não era lícito citar Malaquias porque é a lei. Então, todas as vezes que a gente citava o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, aí os irmãos da Cristã no Brasil falavam para nós. Não estão todos, né, irmão? Não estou falando todos, estou falando alguns irmãos. Os nossos irmãozinhos diziam, não, mas isso é lei. Eles não entendiam a grandiosidade desse versículo, que diz assim, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, a primeira percepção, ele fala primeiro o meu ato de fé. Então, trazei os dízimos às casas do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, eu vou lá, pego meu 10% do meu salário, com oração, consagração, escrevo meu nominho ali, põe no meu envelopinho e vou lá na casa do Senhor e entrego. Depois que eu faço isso, eu tenho autoridade espiritual. Eu recebo a autoridade de Deus para quê? Olha o que ele fala aqui, ó. E depois do quê? Do ato de fé. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Eu tenho autoridade espiritual. Quando eu sou dizimista fiel, eu tenho autoridade para pedir que os céus se abram, para que as bênçãos materiais se abram sobre a minha casa, sobre os meus negócios. Estão entendendo? Ah, irmão, mas isso aqui é a lei. Isso aqui é a lei de Moisés. Lei de Moisés. Então, a lei de Moisés. Então, irmão, isso aqui é a lei de Moisés, então. Né? Eles falam isso pra gente. A gente leu, cita, quando você cita Malaquias 3:10, não, isso aí não tem mais nada a ver, porque é a lei de Moisés. Então diz que não tem mais nada a ver, não tem nada a ver porque é a lei de Moisés. Bom, se for assim então, se Malaquias não tem mais nada a ver porque é a lei de Moisés, então os nossos irmãos, e eu falo aqui especificamente para os irmãozinhos nossos,
da Congregação Cristã do Brasil também não deviam importar com Deuteronômio 22, versículo 5, né? Sabe o que está escrito? Deuteronômio é a lei. Segunda lei, não é o profeta Malaquias, que é Deuteronômio. Já que eles falam que a lei não tem mais vigor, que a lei não serve mais para nada, então deviam desprezar o que está escrito aqui. E eu duvido que um crente da Congregação Cristã do Brasil seja contra esse versículo, que está na lei de Moisés. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. E agora? Vocês também não vão obedecer isso aqui, porque está na lei de Moisés? Aqui está na lei, mas tem um princípio aqui. Assim como o dízimo entrou na lei, mas tem um princípio de gratidão. Então, muito cuidado. Na verdade, o que a palavra de Deus está dizendo, porque hoje existem roupas masculinas e femininas. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a pessoa não deve se parecer com outro gênero, porque isso é confusão. Isso é contra a palavra de Deus, porque acaba caindo no problema de gênero, de abominações a Deus, conforme Levítico, capítulo 16. Mas eu faço essa analogia para abrir a mente dos irmãos, porque se você achar que Malaquias não tem validade porque está na lei, então também não deveria ter validade para você o conceito de gênero masculino e feminino na questão das roupas, porque aí também estaria na lei. Então o que nós vemos? O princípio que está aqui. O princípio que está aqui. Então, se a pessoa não quer cooperar com os dízimos, se ele quer inventar um outro método, tem gente que inventa outro método, irmão. Eu conheço denominação que fala, nós não tiramos oferta. Está errado, a Bíblia manda tirar, mas tudo bem. Se não quer tirar, quer inventar uma outra coisa, é invenção humana. Aí fica vendendo literatura. Tem grupos que não tiram oferta, mas fica vendendo livro. Quer vender Bíblia, vender literatura, vender revistinha, vende um monte de coisa. Fica vendedor. Embora eu não admita que seja vendedor. É uma outra invencionice. Os nossos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, como é que eles fazem? Fica uma pessoa na porta, onde os irmãos entram, e coloca o dinheiro, a oferta, a contribuição, discretamente dentro do bolso da pessoa que fica ali, ou da irmã que fica ali na porta. Está errado? Não, é apenas um método de recolhimento. Agora, não pode querer inventar coisa. Irmão, sabe por quê? Porque o que a sua mão direita faz, a esquerda não pode ver. Irmão, a Bíblia diz quando deres esmola. Quando deres esmola, o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve ver. Você está dando esmola para Deus, irmão? Mas que fraqueza, meu Deus do céu. Não, tem algum problema você discretamente pôr a sua oferta? Não, não há problema nenhum. Deus abençoa, Deus sabe tudo. Mas não fique inventando coisa para justificar uma prática que não é bíblica. Quando a Bíblia fala para você usar de discrição, está se referindo à esmola. Quando deres esmola, o que a sua mão direita faz, não é quando deres oferta para Deus, não é quando deres o dízimo, o santo dízimo para Deus, não é isso. Mas tudo bem, a gente entende, irmão, a gente respeita as outras maneiras de contribuir. Se a fé dele não atinge para dar o dízimo, mas atinge em outros aspectos, amém, que Deus abençoe. Mas nós temos que ter um compromisso com a palavra, irmão. Nós somos ensinadores, então a gente tem que falar o que a Bíblia diz. Qual é o método estabelecido por Deus? É o dízimo, irmão. Isso está no coração de Deus, desde o pai Abraão, que foi dizimista fiel. Não fique inventando coisa. Não tiro oferta, vou vender literatura. O que minha mão faz, isso é quando é esmola.
Fica com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas respeite outras possibilidades. O café não é de todos, irmão. Tem gente que o café dele não atinge. Não tem fé, irmão. E tudo que não é feito por fé não tem valor. A Bíblia é clara que Deus ama quem dá com alegria. Por isso que não pode constranger ninguém. Eu não posso constranger as pessoas. Forçar a barra. Quem dá isso? Quem dá aquilo? Eu não posso fazer isso, irmão. A Bíblia condena essa prática. Capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deus ama quem dá com alegria, não é por força. Está lá, cada um contribua conforme propôs o seu coração. Isso tem que vir do seu coração, tem que partir da sua alma, irmão. Você lendo a palavra, o Espírito Santo te convence a ter fé, exercer fé nas promessas de Deus. E você sentir de semear, sem imposição, porque senão vai fazer falta. Mas se você fizer com fé, Deus vai honrar a sua vida. As portas celestiais se abrirão e você será uma pessoa próspera, porque o dízimo está no coração de Deus e é uma expressão de gratidão. Graças a Deus. Então vamos lá. Primeiro tópico, conhecendo o evangelho da barganha. Infelizmente, surgiu uma teoria chamada teoria da prosperidade. Existe, toda teoria tem a sua parte positiva também, tem o seu lado importante. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque não pode ter um sentimento equivocado na hora da oferta. Você vai semear como um símbolo de gratidão. Porque se você quiser fazer qualquer negociata, aí é melhor você fazer negociata. Vai lá no banco depositar, vai lá fazer seus investimentos. Então não pode haver essa mistura. Então dízimos e ofertas como moeda. Felizmente o ensino bíblico da mordomia cristã acaba sendo desvirtuado por alguns. Pessoas sem temor de Deus, pessoas que não ensinam os mecanismos de fé. E aí a pessoa transforma uma doutrina genuinamente bíblica, que é sim a doutrina da prosperidade da Bíblia, vira uma barganha. A pessoa acha que quanto mais eu der, mais eu vou ter. Essa não é bem a ideia. Tem um problema nessa teoria. Técnicas de arrecadação de fundos começam a ser usadas para levantar recursos. Isso é errado. Essa não é a vontade de Deus. Nós temos que estimular sim os irmãos a contribuírem, ensinar biblicamente, mas que as pessoas tenham responsabilidade. Então a pessoa vai lá, recebe o seu salarinho, pega o décima parte, que é o dízimo, pega o seu envelope, ora a Deus, consagra: Senhor, essa é a 10ª parte do meu salário, eu consagro a Ti. Você tem que ter relacionamento com Deus, não é simplesmente jogar lá, não é isso. Você não está aí pagando imposto de renda, irmão. É no imposto de renda que você nem ora, né? Você já vai pagando. Dízimo não é imposto de renda. Você vai pegar a 10ª parte, você vai orar, vai preparar o seu envelopinho. Você tem temor de Deus, irmão. Isso aí são sementes. Através, então, de pensamentos humanos, muitas pessoas perderam a bênção da prosperidade. Então nós temos que ter discernimento, irmão. Existe sim uma prosperidade na Bíblia, que é através de métodos saudáveis e corretos de contribuir, mas conforme Deus tocou no seu coração, não pela força, não pela violência, não por constrangimento, mas porque o Espírito Santo gestou em você fé, e você vai ser fiel ao Senhor, e Deus vai te honrar. Dízimo é a 10ª parte. Não existe vintésimo, não existe trígésimo, não existe, é dízimo, é 10%. Por outro lado, ninguém vai enganar Deus, irmão. Se você ganha R$1.000 e tirou desses R$1.000 R$10 apenas, e pôs lá e apelidou de dízimo, aquilo não é dízimo, é oferta de amor.
Dízimo seria R$100. Se você ganha 1.000, é 100, irmão. É dízimo. Então procura ser sincero com as suas atividades, que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Não pode dar o dízimo, mas tem desejo de contribuir com alguma coisa, aquilo que você colocar é sua oferta de amor. Deus vai te honrar. Peça para o Senhor te dar fé, te dar graça. E todas as vezes que você for ofertar, seja na oferta missionária, no Instituto Paulo Freire, na oferta de amor, no quilo de alimento não perecível, nos dízimos, faça dando graças a Deus. Pai, obrigado, obrigado, meu Deus, pela saúde, pela vida, pelo privilégio de poder te cooperar. Sempre com expressão de gratidão. 1.2. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do Evangelho, que eu já falei muito, é então dizer que torna a prática do dízimo e as ofertas algo meritório. Então, só porque a pessoa é fiel no dízimo, então ele acha que tem méritos. Não tem mérito, ele tem sim o favor de Deus, mas não é que ele é superior a outra pessoa, isso não existe. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação não deixa de ser de graça, irmão. Então, por isso que eu separei logo no início. Não tem a ver com salvação, é uma perspectiva, então, diferente, tem a ver com mordomia cristã. Graças a Deus, nós somos salvos pela graça. Não é porque você faz isso, faz aquilo, coopera com isso, com aquilo, não é isso. É pelos méritos de Jesus no Calvário. Segundo ponto dessa lição importante, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Então, muitos começam a atacar porque eles sabem que se eles enfraquecerem economicamente a igreja vai investir menos na divulgação do Evangelho, no trabalho, na formação das crianças, etc. Então, eles começam com essa conversa de que o dízimo é da lei, não tem nada a ver. Eu já falei sobre o dízimo estar na lei. Por que que ele entrou na lei? Ele é anterior à lei, mas ele acaba também entrando na lei. E não é porque está na lei que é algo desprezível, porque existem muitas coisas na lei aceitáveis, são os conceitos que estão presentes. Então, essa alegação de que a prática do dízimo é uma prática mosaica, portanto, ela foi simplesmente abrogada ou não deve ser mais utilizada, ela não se sustenta, a não ser se for na perspectiva de legalidade. Então, se realmente a pessoa vai dar o dízimo por mérito, aí realmente não tem validade nenhuma. Mas não é o nosso caso, a gente faz no sentimento do preceito de gratidão. 2.2, o dízimo como contribuição imposta também está equivocada. Nós lemos, não é com constrangimento, não pode ser constrangimento. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que está constrangida? Não. Paulo deixa claro aqui em 1 Coríntios 9,13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam o que é oferecido sobre o altar? Então, às vezes a pessoa fala, eu vou dar o dízimo para o pastor sobreviver. Mas Paulo fala disso, ele diz assim, nós semeamos coisas espirituais, é muito nós colhermos coisas materiais? É o questionamento de Paulo. Então, claro que um obreiro, ele tem que viver das coisas, das sementes que são recolhidas, porque digno é obreiro do seu salário. Paulo cita a lei de Moisés sobre o boi, quando a lei diz, não atarás a boca do boi que debulha. E aí Paulo faz a pergunta, mas Deus estava interessado em proteger os bois? Ou isso era uma perspectiva para os obreiros da atualidade? Então, olha só a grandeza e a misericórdia de Deus. Então, é uma doutrina que a mordomia cristã é uma doutrina sempre atacada,
Especialmente por aquelas pessoas que têm dificuldade com dinheiro, né? Porque tem gente, irmão, que é muito boazinha, mas não fala de contribuição, porque aí ele já perde aquela mansidão dele, né? Parece que tem um escorpião no bolso, né, irmão? Não pode ser assim, né? Se você não tem fé para contribuir, não há problema nenhum, irmão. Ora a Deus, fala, meu Deus, eu tenho, que dificuldade que eu tenho, meu Deus, me ajuda. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar uma experiência maravilhosa. Você vai ver, vai ser uma benção. Não precisa ficar falando mal. Aí o pastor falou, irmão, vamos fazer uma campanha para atender tal necessidade. Ei, já vem? Irmão, se você não quer contribuir, fica quieto. Não seja pedra de tropeço na obra de Deus. Porque sabe uma coisa? Vou te contar um mistério da igreja. Quanto mais você contribui, mais bênção Deus te dá. É um mistério isso, né, irmão? É um mistério. Quanto mais você abre a mão para a obra de Deus, mais você tem. Quanto mais você fecha, menos você tem. Não é um mistério isso? Quanto mais você semeia, mais bênçãos aparecem. Quanto mais você semeia, mais bênçãos advêm. E quando você retém aquilo que não é justo, falta. Não é um mistério? Então, seja prudente, deixa Deus te usar. E a terceira perspectiva, a doutrina bíblica da mordomia. Então, em primeiro lugar, Deus é um Deus criador e provedor. Tudo é de Deus, irmão. Ele só está pedindo 10% como gratidão, e não é nem para ele, é para que não falte coisas, né, na obra do Senhor. Então, Provérbios 10, 22, o rei Salomão diz que o que nos enriquece é a bênção do Senhor. É a bênção de Deus que nos enriquece. Então, Deus é que nos abençoa. Agora, irmão, precisa tomar cuidado para a gente também não deixar que no nosso coração entre só coisas materiais, né? As coisas materiais são boas, não é pecado você ter, não. Mas muito cuidado para você não ser escravo disso. Tem gente, irmão, que não come uma comida boa, não vai num restaurante bom, não compra uma roupa boa, não usa um carro bom só para ficar guardando dinheiro. Aí guarda. Depois tem um piripá que morre. Aí o cônjuge dele casa com o outro e gasta tudo. Aí que situação. Então, irmão, não faça isso. Seja como prudente, né? Como Deus nos orienta. Mas, irmão, se você tem condições, faça uma viagem com a sua esposa, com o seu esposo. Compre uma coisa boa para vocês. Não fica vivendo só uma vida ali naquela miserabilidade para guardar. Não, o tempo está passando. Às vezes os filhos querem fazer uma viagem. Não, meu Deus, faz isso não. Então pensa, põe qual é a sua prioridade. Claro que tem que ter prudente, tem que ter uma reserva. Não pode gastar tudo que vem na mão. Tem que ter, a Bíblia fala da prudência. Mas não pode ser, irmão, pessoa que só quer guardar dinheiro. Isso não é saudável, tá? E 3.2, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Então Deus nos colocou como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então nós temos que fazer tudo com muito zelo, irmão, sabe? Todo o recurso da igreja é consagrado a Deus. Nós temos que ter temor de Deus para fazer as coisas com temor, com amor e com dedicação. Tudo que vier sobre as suas mãos para administrar, administra com temor. Eu mando aqui uma mensagem para os irmãos que trabalham na tesouraria da igreja ou com recursos do mundo. Tenha muito temor de Deus. Tenha temor, irmão. Nunca pegue nada que não seja seu. Não faça isso. Deus não deixa escarnecer. Seja fiel no pouco, seja fiel no mínimo, seja fiel no muito.
Seja fiel a Deus e Deus vai cuidar de você. Deus vai te honrar. Deus vai suprir todas as suas necessidades. E que Deus nos dê discernimentos para, em hipótese alguma, a avareza entrar em nosso coração. Viu, irmão? Peça direção, principalmente quem lida com muito recurso. Peça para Jesus te guiar, você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Muito cuidado. Não permita que esse inverno da avareza encontre o seu coração. Não deixe. O seu coração é de Jesus. Ore sempre para Deus sondar o seu coração e que você seja uma pessoa espiritual, para não permitir que esse materialismo venha transformar seu coração em pedra. Sabe que o avarento não tem salvação, né, irmão? 1 Timóteo 6,10. Não tem salvação. Pessoa que ama mais o dinheiro do que as coisas de Deus, né? Muito bem, meus irmãos. Essa é uma lição muito importante porque é uma doutrina bíblica, a mordomia cristã. E existe essa sutileza, esses ataquinhos, tentando minar, tentando destruir algo que é saudável para o ser humano, ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas contribuições. Que Deus abençoe, que você tenha fé. Se porventura você ainda não teve essa fé, não teve essa experiência, eu convido você a ter essa experiência. Faz uma experiência com Deus. Para que você receber o seu salário, tira a 10ª parte, coloca no envelope com carinho, ore, consagre a Deus e semeie na obra de Deus. Você vai ver que coisa maravilhosa, como Deus vai cuidar de você. Mas faça isso com interesse, com amor, com alegria, com temor. Faça isso pensando no reino de Deus. Todos os recursos que você coloca são sementes no reino de Deus. E Deus vai fazer prosperar essas sementes. Elas gestarão, tornarão em árvores frondosas. E muitas bênçãos, copiosas bênçãos, estarão sobre sua vida. Que Deus continue abençoando sua vida. Uma vez mais, eu quero convidar você para acessar o nosso site. É www.professoralberto.com.br. Ali você pode baixar a lição. Você pode baixar a lição em PowerPoint. Você pode trabalhar ela para passar para os seus alunos. É muito bom isso. Lá também você pode adquirir os meus livros. O Povo de Israel ou Jerusalém. Esses 2 livros aqui. Eles vão para a sua casa. Olha que bênção. Você pode acessar o site www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. É uma bênção você ter boas literaturas. E se você tiver recursos, invista em você. Vamos visitar a terra de Israel. 9 dias, só Israel. Grupo do Professor Alberto. Novembro de 2023. Vai ser bênção. Mas a hora que você liga lá na Renova Turismo, eles vão te falar como você pode dividir, como você pode fazer. Mas fala, eu quero ir no grupo do Professor Alberto. Põe lá, senão você vai parar em outro grupo. Tá bom? Então vamos viajar junto para Israel. Vai ser uma grande bênção. E você que quer estudar teologia, você que quer fazer o curso de obreiros, tanto homem quanto mulher, você que é irmã do círculo de oração, esposa de um dirigente, quer se qualificar, entre em contato com a Esteadec, está o telefone da Esteadec. Existem vários cursos, várias possibilidades para estudar a gloriosa palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia, é tempo de estudar a palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.